Olá, estamos aqui com um papo de engenheiro. Aqui ao meu lado, Marco Antônio Barbosa e um convidado ilustre, né? O nosso amigo Miguel Fernandes, presidente Especial. do CREA Rio de Janeiro. O papo de engenheiro tem a ideia de falar sobre engenharia e política não partidária. Falar do dia a dia do engenheiro, o que está faltando, o que a gente pode melhorar. E aqui ao meu lado, o Marco Antônio. Marco Antônio, se apresente. A ideia desse podcast, ela está basicamente firmado em propostas de a gente discutir engenharia e trazer as grandes lideranças da engenharia do Estado do Rio de Janeiro para discutir essa questão da engenharia do ponto de vista do engenheiro e do ponto de vista da política de engenharia. E nada melhor do que a gente trazer aqui uma pessoa especial, uma pessoa que hoje representa a engenharia no Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso Miguel Fernandes e Fernandes, nosso presidente do CREA. Ele vai contar um pouco da história dele, da vida dele e tal, mas a última vez que nós nos encontramos ele era presidente da ABRES Rio de Janeiro, que ele recuperou a ABRES Rio de Janeiro, e o Miguel tem uma passagem muito grande por uma série de empresas do Rio de Janeiro, e ele vai explicar essa vida dele. Bom, vamos começar? Vamos embora. Miguel, se apresenta aí, fala pro nosso... Primeiro, olá, colegas aí, começando aqui, né, esse novo podcast aí, que eu acho que o cenário da engenharia do Rio de Janeiro precisa. É uma tônica que eu falo reiteradamente sempre. O nosso setor se comunica muito mal. Sim. Então, parabéns pela iniciativa de criar o Papo de Engenheiro, não é isso? Marcão, Barata, desejo aí sucesso e audiência nesse projeto, e fico muito feliz de poder estar sendo aí o primeiro entrevistado, né? Primeiro episódio. E acho que a gente vai ter aí uma boa conversa, um papo interessante. Quem está nos assistindo vai poder ter aqui a oportunidade de conhecer, talvez, assim, um pouco mais sobre mim, mas principalmente pensar e entender o cenário hoje do setor de engenharia e, quem sabe, dali até tomar decisões da sua vida profissional, como é que pode, de repente, se influenciar ali. Quem pode estar também estudante, pensando em ser engenheiro, tem um público bom que também acompanha através dos podcasts isso, né? Então a gente espera poder contribuir nessa direção aí, influenciando. A primeira pergunta do programa, vamos fazer para o Miguel poder dar uma apresentada ali. Como é que surge o Miguel na vida? Como é que é essa coisa? Porque o pessoal Quem às vezes... Miguel? Quem é Miguel? Miguel vem da onde? Como é que entrou na engenharia? Eu sei que o pai dele também é engenheiro. Só um pouquinho. É Miguel? E por que você quis ser engenheiro? É meio socratiana essa pergunta. Mas é boba porque... O Schopenhauer dizia que é a pergunta mais difícil do gente poder, né? Quem é você? Porque o pessoal às vezes quer saber. O Miguel vem da onde? Qual é a origem dele? Eu sou de família de engenheiros, né? Meu pai é engenheiro, meu tio é engenheiro, meu irmão é engenheiro, meu irmão mais novo, e eu também sou engenheiro. Então, o meu pai venceu na vida através da engenharia. Meu avô e minha avó paterna são imigrantes da Espanha, da Galícia, se conheceram aqui, saíram, né, da Espanha num momento muito difícil da Espanha, que é da Guerra Civil, da década de 30. E meu avô veio sem nem ter o ensino médio completo, a minha avó já tinha uma instituição um pouquinho melhor. E venceram aqui, né? Através de muito trabalho, muita dedicação, muita dificuldade. Então, meu pai não teve uma infância fácil, tem meu tio. Mas os dois conseguiram fazer engenharia e venceram na vida. Todos os dois profissionais bem-sucedidos. Meu tio chegou a ser secretário de Estado, diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, né? O meu pai é um empresário muito bem-sucedido na área de saneamento. Então, eu sempre tive muita influência do setor de engenharia desde criança. Eu tenho foto minha visitando obra, estação de tratamento de água, assentamento de tubulação, com 6 anos, 7 anos de idade. Então, eu tenho uma parte intuitiva minha muito forte
na área de engenharia, né? E sempre tive um gosto muito grande pela parte da matemática no colégio, né? Eu me formei no Colégio Santo Inácio, que é um colégio super tradicional, católico aqui do Rio de Janeiro. E ali, quando eu terminei o colégio, eu já comecei a dar aula particular. Já era uma forma de ganhar um dinheirinho para bancar ali já professor. aquela vida, né? E ao mesmo tempo eu senti uma necessidade de dar um retorno por tudo aquilo que eu tinha tido. Porque eu tive uma infância com posses, com oportunidades reais. E aí eu comecei a dar aula num curso pré-vestibular comunitário, lá no Santo Inácio, que chamava-se Invest, que tem até hoje, né? Aliás, você fica criou a ou foi criado recomendação. pelo colégio? É o seguinte, o Santo Inácio, ele funciona de manhã e de tarde. À noite, ele faz alfabetização de adultos. Foi um projeto criado ano passado, principalmente pro pessoal do Dona Marta, agora chama Santa Marta, né? Que é aquela favela que é do lado do Santo Inácio. E usava muito para os funcionários do Santo Inácio, que trabalhavam às vezes na limpeza e tal, que não tinha às vezes eram até analfabetos, mas não tinham o ensino médio completo. E o Santo Inácio fazia isso. E ali muitos queriam cursar a faculdade. Mas não tinha esse preparatório. Era um curso ensino médio técnico, né? Tinha um técnico de contabilidade e tinha técnico laboratorial, mas não tinha o foco para fazer um pré-vestibular para quem quisesse fazer a universidade. E aí um grupo de ex-alunos se uniu e montou esse projeto. E você estava... Eu sou a segunda geração. Eles formaram tipo 1 ano e meio, 2 anos antes. E aí eram irmãos de amigos nossos, da nossa série, que tinham feito, né? E aí eu tinha terminado o colégio, um grande amigo meu, que hoje é professor de matemática do Santo Inácio, falou: Miguel, tem esse projeto, eu quero pegar a técnica de dar aula. Eu era muito tímido mesmo. Eu, assim, morria de vergonha de falar em público. Mas só que eu tinha muita facilidade com matemática. Você é filho único? Não, somos 3 irmãos. Tem uma três mais velha e um irmão mais novo. Mais novo. Eu sou do meio. Aí, o Felipe, né, que é professor lá de matemática do Santo Inácio, falou assim: Miguel, entrei no Invest, tô dando aula 6 meses, e a gente dava aula particular junto, né, pra ganhar um dinheirinho. Ele tinha entrado em engenharia civil comigo na FRJ, largado pra ir pra matemática. Aí ele falou: pô, vem dar aula que você vai gostar. Eu falei: não, cara, não, vem aqui. Pô, eu tô precisando de alguém pra me apoiar, que às vezes eu não consigo ir dar aula. Você me substitui quando eu não puder e tal. Aí eu fui. Peguei os 6 primeiros meses. Cara, ali eu achei uma vocação. Eu me apaixonei por dar aula. Você vê como é que é as coisas, né? Eu não curtia tanto da aula vê o Miguel particular. Como presidente do CREA, vê o Miguel como engenheiro lá e cá, mas tem uma passagem... Eu quase larguei a engenharia para dar aula de matemática. Se tornar professor, quase lá. Eu ganhava, na época, dando aula particular, o que ganhava um engenheiro recém-formado. Ou seja, você recebeu uma oportunidade e com isso você cresceu, né, como pessoa, porque ele passou todos os conhecimentos que ele adquiriu no Santo Inácio para pessoas carentes daquela região. Inclusive, acho que até Santa Úrsula também participa desse projeto. Eu não sei como é que tá agora. Eu sei que hoje é muito interessante porque o curso é tocado por ex-alunos do próprio Invest. Do próprio Invest. Porque os alunos passaram no vestibular, entraram na universidade, se formaram, começaram a ter a sua vida profissional e retornaram para o Invest para continuar dando aula lá. Miguel, me diz como é que foi tua vida acadêmica? Você tem uma tradição. Como é que foi? Difícil? Complicado? Você passou pelos cálculos todos com uma grande facilidade? O meu começo de faculdade foi, apesar de ser a parte mais difícil, normalmente, da engenharia, foi bom aluno. Normalmente, eu sou bom aluno. Você fez Cefet, né? Não, fiz o FRJ. Eu fiz a engenharia civil da FRJ. E aí o que aconteceu? Eu dava aula no Invest à noite, dava aula particular e estava fazendo um curso de engenharia civil. E teve um momento ali que eu comecei a ficar meio em dúvida se eu ia seguir engenharia civil ou se eu queria ser professor de matemática. Acabei ficando na engenharia civil. E por que eu fiquei na engenharia civil? Isso é interessante. Foi porque eu virei presidente do centro acadêmico. Você acabou virando presidente do centro acadêmico da engenharia da FRJ. Em 2000... Você já tinha uma veia política, de uma discussão política lá, né? Olha como é que foi essa história, interessante. Eu dava aula no Invest. E ali na aula do Invest eu fazia os treinamentos de professor para dar aula.
Oratória, quadro, caligrafia, didática, tudo isso eu fazia aula. Adorava as aulas de, vamos dizer, de licenciatura, né? De treinamento para os próprios professores. E quando ia para a faculdade, que tinha trabalho em grupo, eu sempre era o escolhido para apresentar o trabalho. Porque eu me sentia confortável de estar ali naquele púlpito falando com a turma e falando com o professor. Para mim era um ambiente de conforto, que eu estava acostumado a dar aula. A UFRJ passou por um problema em 2004 de uma gangue, que a UFRJ fica ali do lado da Maré, né, na linha vermelha. Sempre teve um problema de violência muito, muito sério, mas teve uma gangue que se especializou em fazer sequestro relâmpago dentro da UFRJ em 2004. O governador era a Rosinha, o secretário de segurança era o Garotinho. E aí, o que aconteceu? Na minha turma, 5 pessoas sofreram sequestro relâmpago em menos de 15 dias. O reitor sofreu sequestro relâmpago. Nossa. Professor Aloísio, da época da economia. Falecido, Aloísio. Falecido Aloísio. Tava o caos. As meninas da minha turma estavam desesperadas, porque saía todo mundo junto, tinha medo. Os caras sequestravam, às vezes, dentro do estacionamento ali. Então tinha que sair todo mundo junto, não podia sair depois das 17 horas e tal. Era um rolo. E aí elas começaram a ficar muito, muito revoltadas. Falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer uma manifestação. E lá foi você para exigir que tenha polícia dentro da UFRJ. Porque qual era a questão? O território do Fundão é um território federal. Então a polícia militar chegava e falava assim, não, a gente não pode entrar porque não é uma área federal, só pode a Polícia Federal. E aí os caras ficavam lá, faziam o que queriam e não tinha polícia. Aí, eu me lembro disso até hoje. Fomos nós requerer mobilização para fazer uma reivindicação que tinha que ter polícia militar lá dentro. Aí fomos no centro acadêmico. Centro acadêmico. Lá no centro acadêmico da engenharia. Da engenharia. Aí tinha uma galera lá. Aí chegamos lá, queremos fazer uma reunião, não sei o quê. Cara, não, vamos chamar o pessoal do sindicato dos funcionários para participar da reunião. Tá bom, beleza, eles vão ajudar, vão botar um carro de som, sei lá, eles sabem fazer manifestação, a gente não, um monte de estudante doido, mas revoltado. Garotado. Aí, não, vamos fazer aqui, aí quando senta e fala assim, não, qual é a reivindicação de vocês? A gente só quer que tenha polícia aqui. Não, mas não pode ter polícia. Não, mas tem que ter, porque tá sequestrando, não sei o que e tal. Eu falei assim, não, ter polícia no campus é o retorno da ditadura. Aí eu falei, eita, aí não. Aí envolve. Aí você tá maluco. Que isso, pô? Você tá surtado. Nós só estamos querendo segurança. Pô, a gente só não quer que o cara bote uma arma na minha cabeça, me leve pra dentro da favela, claro. Me extorca e de repente uma menina dessa ainda pode sofrer uma violência. Que isso, tá doido? Não, porque é contra a nossa, sei lá, ideologia, não sei o que. Não, é um discurso de doido, coisa de maluco, ô Marcão. Porque, na verdade, nós estamos discutindo segurança pública. Imagina, a gente com 20 e poucos anos, eu tinha 21, aí, não, esses caras são doidos, não sei o quê. Aí a gente juntou ali, cada um deu R$20, R$30, a gente fez umas camisetas, escrito todos pela segurança, e um panfletinho que eu escrevi. Aí escreveu um panfleto, saímos distribuindo ali nos corredores do CT, do Centro de Tecnologia, e mobilizamos ali um negócio, e aí alguém arrumou um megafone, lembro disso até hoje. Arrumaram um megafone. Aí mobilizamos para um dia fazer a passeata. Um dia antes, saiu na coluna do Anselmo Góes no Globo, que os estudantes estavam sofrendo sequestro relâmpago, que o reitor tinha sofrido e ia ter uma manifestação dia tal lá na UFRJ, na Ilha do Fundão. Nem eu sei como é que foi parar isso no Anselmo Góes, não faço a menor ideia. No dia, na hora que a gente marcou, já tinha umas 500 pessoas lá. Conforme a gente foi andando, juntou mais 5.000 pessoas até a reitoria. Quando eu entrei na reitoria, junto com e aí interessante foi o seguinte, tinha a galera, quem são os organizadores? Aí era eu e mais 4 meninas. Aí falou assim, tá, mas quem fala em nome dos organizadores? Aí um olhou pro outro, aí a menina falou assim, passo pra trás, falou, Miguel, tu que sabe falar, é contigo. Muito bom. De repente, quando eu fui, tava eu com o megafone,
falando pra imprensa, porque chegou a dar o Fantástico. O Fantástico foi cobrir Nossa. a manifestação. Aquele balanço geral, que já faleceu, que era deputado estadual, o Wagner Montes, entrou ao vivo comigo, num link, dentro da reitoria, porque a gente invadiu, o negócio foi crescendo, quando a gente foi ver, a gente invadiu a reitoria. Tomamos a reitoria em manifestação, entrou no link ao vivo, eu, com o fone no ouvido, o Wagner Montes e o garotinho secretário. E a vice-reitora lá, a doutora Silvia, que era da medicina. Você veio lá do Santo Inácio, passou a liderança Eu não tinha nenhuma ideia da... que eu tava fazendo, não fazia ideia do que eu tava fazendo. Ali numa discussão, não, mas porque tem que ter segurança, que não pode, não sei o quê. Aí eu lembro até hoje, aí o garotinho falou assim, eu assumo um compromisso aqui público de que eu vou fazer um quartel da PM. Isso que você tá falando é histórico. Em frente à Ilha do Fundão. Não. É aquele que foi construído 22, ali no... na Maré. Na linha vermelha. Na linha vermelha. Aí ele falou, eu vou fazer, não sei o quê, bababá e tal, pode anotar, não sei o que lá, bababá, e fez. Isso é uma história aí, boa, né? O que aconteceu Isso em 2004. Isso né? em início de 2004. O batalhão, que era o 22, É o 22. que é o 22 da Maré, quem comandou, quem foi? Não sei. O meu sogro. Ah, É mesmo? O sogro Olha que coincidência. É vivo Ali, ele? Vivo. Caramba, vivo. coincidência. Então ele vai saber dessa história. Claro que ele não vai saber pela visão estudantil, vai saber pela visão ele do vai- garotinho, polícia, né? deve saber da política. história. Tinha uma gangue, depois o pessoal descobriu, tinha uma gangue especializada em sequestrar, fazer E aí sequestrar. avança como? Pra gente... Não, aí o que aconteceu? Quando acabou esse negócio, todo mundo ficou morrendo de raiva do centro acadêmico. Porque Mas falou por assim, quê? porque o Porque centro ele não acadêmico não participou e boicotou o negócio. Boicotou. Aí começou. Não podemos aceitar, não sei Aí o quê. começa... Vamos tirar os caras do Política centro interna, acadêmico. política Não sei. Aí interna. começa, aparece lá o líder da Associação dos Alunos da Engenharia Elétrica, que é o I3E. E 13. Pô, Miguel, temos que juntar aí para tirar os caras do centro acadêmico. Aí vem o outro que é o coordenador da empresa Fluxo Júnior. Aí vem um outro que fazia lá o encontro da engenharia de produção. Aí foi juntando algumas lideranças das engenharias setorizadas, que aí tinha o pessoal da Naval, que meu irmão era da Naval, engenheiro naval, que foi se juntando e falou assim, vamos montar uma chapa para disputar o centro acadêmico de engenharia. Mas a gente não tinha noção de nada, não fazia a menor ideia. Nossa, você sai do negócio para virar líder estudantil. Sem nenhuma noção de nada. Aí, de repente, a gente fala, tá bom, vamos disputar a eleição. Aí monta a mesma coisa, um panfletinho com umas propostas muito calcadas nas necessidades dos cursos, do campus. Muita coisa assim, não tem bebedouro, não sei aonde, o banheiro, não sei o que lá, precisa ser reformado, Tinha uma galera do alojamento também com a gente. Aí a gente monta lá, bem focado na assistência estudantil mesmo. E faz uma proposta contra o pessoal que era do DCE. Já era a situação. Que era o pessoal da situação, que vinha com uma discussão, eu não vou lembrar agora, soltar o Pantera Negra, um cara que era preso, político, um negócio que não tinha nada a ver ali com a realidade do campus, mas com uma discussão política até internacional, não era, acho que era Pantera, eu não me lembro, mas uma coisa doida, um papo de doido. Aí fomos para a eleição, ganhamos a eleição. Olha o problema, que o pior é ganhar a eleição. Ganhamos a eleição. Faz o quê? Só pra você ter uma noção, na apuração era eu mais 2 amigos, só. E eles tinham lá... E umas 50 dos caras de tudo que é canto do país. Porque o movimento estudantil, quem tá acostumado na Universidade Federal, quando é coisa assim mais forte, centro acadêmico grande, diretório e tal, vem gente do país todo ajudar os caras. Né? Aí ganhamos a eleição. Aí a gente, cara, e agora? Aí ganhamos a eleição. Aí, inicia a gestão. Você ficou quantos anos? Eu fiquei 2 anos na frente do Centro Acadêmico de Engenharia. Mas aí você estava se formando ou se formou? Não, aí atrasou a minha formatura, essa história toda, porque aí eu comecei a diminuir algumas matérias. Para poder se dedicar mais. Sofria pela primeira vez, uma coisa que eu nunca tive, reprovação por falta. Porque você começa a militar no movimento estudantil, aí eu fui ser conselheiro do centro, eu cheguei a ser coordenador do DCE, que a gente disputou uma eleição do DCE, montamos uma chapa, engenharia e medicina, e ganhamos o DCE da UFRJ naquele ano, aí 2006. Era o DCE global. Toda a universidade. Aí fui, sei lá, coordenei a campanha de um amigo que virou secretário-geral da Uni.
Aí eu vivi tudo que você possa imaginar Você de se uma forma vez. quando? Pra poder a gente Eu- dar uma eu- encurtada ali. Eu me formo em 2009. 2009. Você vê, eu entrei em 2001, fui me formar em 2009. Você eu já era um termino as líder, matérias. você sai como líder. Eu termino as matérias em 2007. Mas você já Final de Não, 2007. isso toma Mas eu muito ainda tempo. fico. Toma muito Toma, tempo. você era Toma. Toma Olha, muito tempo. você tem uma noção? Eu imagino. Você tem uma noção? Nessa época, eu viro também primeiro coordenador do programa CREA Estudante, que é quando eu vou conhecer o CREA. Ah, importante. Né, que eu não conhecia o CREA. Né? Como é que aconteceu? Na época, o professor do Clube de Engenharia era o professor Raimundo. Ele chama os presidentes do Centro Acadêmico de Engenharia no Clube de Engenharia para um almoço. Então, foi o presidente na época do Aí você vai como líder sindical, líder estudantil. do Centro Acadêmico de Engenharia da UERJ, que era o Flavinho. Tinha um da UF, que era o Fred. Tinha um pessoal do Cefet. Tinha uma galerinha ali que se reúne, e dali, quem era o presidente do CREA era o Reinaldo Barros, vê aquilo, acha interessante, vai na nossa mesa e fala, ó, eu quero fazer um CREA núcleo de CREA Estudante, chama CREA Estudante. Estudante, queria que vocês participassem aqui e que vocês saíssem com um coordenador. E na época o presidente nacional era o Marco Túlio. Marco Túlio. E o Marco Túlio, que tinha criado o programa CREA Júnior lá em Minas Gerais. Então ele via com muito bons olhos esse projeto. Aí você de novo E aí o como Reinaldo líder. foi. Virei o primeiro coordenador no Rio. E mais do que isso, virei coordenador nacional adjunto. Era o menino de Minas, que era o coordenador, porque o Marco Túlio era de Minas, e eu virei o adjunto do CREA Isso sem Júnior. você buscar, quer dizer, essas coisas vão acontecendo na Ah, sua eu vida não sei com explicar, grande. não sei. Quando eu vejo, eu tô lá no meio do furacão. É um rolo. Aí, vivi intensamente o movimento estudantil. Nessa época, eu cheguei a participar da organização da SOEA. Né, quando eu era quando você tava estudante. tava no Participei da CREA. UEC de 2007, Sim. também participei da organização da UEC, que foi o encontro mundial que teve aqui em Brasília. Então, eu vivi assim, às vezes eu viajava para Brasília por causa dessas coisas, 2 vezes por mês. Eu não conseguia cumprir a carga horária necessária da faculdade. Você se Por isso que lança atrasou tanto. presidente. Você vai para. Não, aí Você primeiro trabalhava na SEDAI. ele Isso se você. forma. Como é que você vai para a SEDAI? Aí o que acontece? Eu começo a trabalhar com meu pai em 2006 para 2007. Meu pai tem uma empresa, né, de projetos de engenharia na área sanitária. 2006 eu já começo ali, mas 2007 eu começo a trabalhar para valer mesmo. Eu já não tô mais, eu já tô praticamente sem carga horária na faculdade, só preciso cumprir algumas poucas matérias do trabalho final. E me formo em 2009. Quando eu me formo, aí eu vivo um dilema muito grande, porque o meu pai é um dos engenheiros mais famosos da minha área no país. E eu era sempre o filho dele. E até hoje. Hoje depende. Depende do métier. Depende do métier. Pegar a galera antiga, com certeza. Aparece mais Meu nova. pai é uma referência. Não, sim, claro que é. E Óbvio eu que bato palma que o pai dele é uma referência. Não, Mas é que vai parar na Parte de- SEDAI. Mas não tem Você tinha uma jeito, empresa de engenharia. Como é O que conta essa história? acontece? Eu tô nesse dilema, me formo, abre concurso pra SEDAI. Eu me formo, abre concurso pra SEDAI. Aí, eu lembro até hoje, a minha ex-namorada me inscreve num concurso, porque ela via eu vivendo aquele dilema, né? Ela me inscreve no concurso da SEDAI e fala, ó, te inscrevi no concurso da SEDAI. Vai fazer lá, depois você vê. Eu falei, tá bom. Aí eu saí com uns amigos meus do movimento estudantil, na véspera do concurso da SEDAI, sábado, eu saí na sexta. Aí eu falei, cara, tem amanhã esse concurso, a Dani me inscreveu, não sei se eu vou, se não vou, não sei o quê. Aí o amigo falou, Miguel, vai, pô. Entra na SEDAI, é bom que você tem outra forma de conhecer, visão, né? não sei o que e tal. E se você gostar de política, que você quiser seguir a carreira política depois, como servidor público, é a melhor forma de você poder seguir sem ficar refém. Porque na iniciativa privada, muitas você tem vezes... refém do salário, da Não dá, possibilidade. não dá. Você tem que pagar suas contas no final do mês, entendeu? Ser realista. Então, serviço público, isso pode te dar um respaldo. Eu falei, é verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma. Aí fiz o concurso, passei em segundo lugar, empatado com o primeiro, perdi no critério de desempate. Eram 5 vagas, mas no final chamaram 30 e tantos. Mas eu passei em segundo lugar.
Aí comecei, 2 de Aí janeiro você de vai trabalhar 2010, onde na SEDAI? no departamento de engenharia de projetos. De projeto, logo em projeto, Porque já vai era a direto. minha especialidade. Eu já você era. já vinha do teu Eu pai. era. Porque quando eu entro na SEDAI, todo mundo já sabe quem eu sou. É o filho do Miguel. Filho do Miguel. Né? Então, Não, assim, já sabe como o você cara... é. É que Sabe talvez você é quem como esteja assistindo engenheiro não também. sabe. Como mas engenheiro também. Como engenheiro não me conheciam. Não? Mas o meu pai, ele é o autor do livro mais famoso de hidráulica do Brasil. Né? Ele é o responsável pela atualização do Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, que é o livro que todo mundo estuda na faculdade. Neto, eu De passei hidráulica. pela Todo mundo Azevedo estuda, todo mundo estuda aquele livro. Ao Então, quando- vivo, que dá para ser brasileiro, Neto, ao vivo. E aí, eu entro na SEDAI, todo mundo sabe quem eu sou. Já sabe quem é. Aí bota logo você para projeto. Pra mesma área que o meu pai que eu já estava treinado por ele antes, né? E vou trabalhar lá, meu primeiro chefe, Sérgio Pinheiro, que foi meu chefe até o final, enquanto eu estive na SEDAI. Um abraço pro Sérgio, se estiver nos assistindo. Grande amigo. E fiz grandes amigos na SEDAI. Trabalhei na SEDAI de 2010 a 2015, foram 5 anos e meio trabalhando na SEDAI. Aprendi muitas coisas na SEDAI. É uma grandíssima empresa. Sim. Conheci profissionais maravilhosos, assim, inteligentíssimos. Sempre, né? A SEDAI sempre foi dentro da tradicional. SEDAI. Muito, Tradicional muito, nessa muito. questão de profissionais de grande Agora, qualidade. vi seríssimos problemas que eu consigo entender porque chegou a SEDAI ao processo que chegou de ter que ser concedido seus serviços e desmobilizado em grande parte. Nós vamos falar nisso um pouquinho, porque na verdade, nesse momento, você decide. Você está no CREA, está na SEDAI e está no CREA, não é isso? Você decide sair presidente do CREA. Tá, aí é interessante. Aí que aconteceu? Em 2011, né? Não lembro. Não, foi candidato a presidente do CREA em 2011. 11. Mas em 2008... Foi no sindicato? Não, sim, foi. Pediu o voto? Então. Não. Em 2008, o Sidney Menezes, que hoje é presidente do CAL, vem candidato a presidente do CREA. E eu tinha sido coordenador do CREA Estudante. Ele me convida para participar da campanha e da chapa dele. Da chapa, assim, da equipe que coordenava a campanha dele. E eu ajudo ele não ganha a eleição, ele perde pro Agostinho. Mas ele tem uma votação muito forte, muito boa. Fica em segundo lugar, e principalmente com o público jovem, que a gente mobilizou muito bem. O que o Agostinho faz quando ele assume o CREA? Não lembro. Ele desmobiliza e fecha o programa CREA Estudante. Rapaz, eu fiquei com uma raiva. Aquele trabalho todo você tinha levado 6 ou 7 anos. 10 mil profissionais cadastrados. Eu não lembro dessa parte. A gente ficou lá 5 ou 6 anos, é isso? A gente começou em 2005, ficou até 2009. 4 anos. 4 anos trabalhando. Pô, eu fiquei com uma raiva, cara, você não tem noção. E você não imagina a liderança que esse rapaz era. Ele tinha, essa época, uns 30, 35 anos, 36 Ainda anos. não, tinha 27, 28. E atrás dele viu uma galera de rapaziada igual a ele. Não, mas até hoje, essa galera tá todo mundo junto ainda. Aí. Tem muitos estudantes da SEDAI. Muito. Bom, e aí? Como é que você decide ser presidente? Aí ele desmobiliza. Só que eu acho que ele desmobiliza, tipo, não é no primeiro ano, acho que é no segundo, 2010, eu não lembro exatamente. Mas ele desmobiliza o CREA Estudante. Quando ele desmobiliza o CREA Estudante, pô, já cria uma baita treta comigo. Eu e ele, caraca, a gente entra. E quando você é jovem, que nem eu era, imagina, super politizado, estudantil e tal. Você era o top do cara, tudo que você quer, tudo que você quer é arrumar uma treta com o cara lá em cima. Me dê motivo, né? Então tinha uma diferença você e o Augustinho, né? Cara, você vai sair, mas não era uma diferença política, né? Não, zero política. O negócio eu e ele, tanto é que eu não tenho nada contra o Agostinho. Pelo contrário, tenho até carinho com o Agostinho. Mas ali... Eu faço uma campanha pro CREA. É coisa que você só faz quando você é jovem. Inteira batendo no Agostinho. Eu venho um candidato. Eu lembro que na véspera, deu uma treta isso, que ele fez uma revista do CREA que tinha 50 páginas e 60 fotos dele. Sim. Tinha uma história dessa. Aí a gente tinha direito a fazer uma página na revista do CREA. Se não me engano, na ele foi obrigado campanha. a pagar essa revista. Não sei, isso eu não sei. Isso aí é coisa da galera que gosta de judicializar. O que eu fiz? Eu peguei a minha página que eu tinha direito como candidato na revista. Eu só saí candidato pra fazer isso. Botei uma foto minha segurando um cartaz dizendo assim:
se eu for presidente do CREA, você não vai ver o meu rosto em todas as páginas da revista do CREA. Essa era a minha propaganda. Mas eu lembro disso. Essa era a minha... Porque eu tava na comissão eleitoral. Tu já era conselheiro do Ah, tu CREA? já era Eu conselheiro? entrei no CREA em 2005 ou 2006 Pô, eu me lembro, a Bunamã. como suplente do Sérgio Não, Antônio não, não. Abonamã. Ah, E aí eu entro e aí depois Conselho ele a treta. sai e eu participo, eu vejo. Tu era da comissão eleitoral. Eleitoral, dessa vez. porque Bom, fui aí ele eleito. perde, mas ele tira em terceiro ou segundo. eu empato com... Não, o segundo fica o O Reinaldo. Reinaldo. E eu empato com o Chacon. Chacon, exatamente. foi. E era pesado. E era na Agostinho, era de reeleição. Agostinho, Reinaldo, que já tinha sido Chacon, presidente, Chacon que já tinha sido presidente. eu, a Uiara, Guiara também. a né? Nibolete. Isso só. Acho que não tinha mais ninguém lá. Acho que foram esses. É. Acho que foram esses. E ele tira em terceiro ou quarto. Eu acho que eu fico um pouquinho abaixo do Chacon. Não, um pouquinho acima do Chacon. Vai ter que resgatar. Mas tá bom. Eu sei que todo mundo ficou assim, não é possível que o Chacon, que tinha sido presidente, E bom 6 presidente. anos, e o ótimo presidente saiu avaliado bem, fez o sucessor e tal, não sei o quê. Quase foi candidato, quase que se ganhou para deputado Quase foi federal. deputado federal, veio o candidato Sim, e sim. perdeu pra mim, que a galera não acreditava. E o que Nem foi sequer interessante... Sequer conhecia. Não, E o mas que você foi interessante- traz uma nova proposta. Isso. A gente fez uma campanha só virtual. Só, Vitor. Naquela época já era difícil. eu fiz você uma não campanha tinha. praticamente virtual no YouTube, que era uma coisa novidade, super novidade pra época, né? Eu não saí da cidade do Rio de Janeiro, porque eu não tinha essa liberação na SEDAI. Eu ficava na SEDAI fazendo minha campanha via virtual e trabalhando ao mesmo tempo, o que era uma loucura completa. Né? Coisas só daquela época mesmo, quando você é novo. Porque você é novo, você vira à noite, noite. faz as porra toda. Não Tem saúde pra não isso, tem né? filho, mas não saúde tem pra nada. isso. Não tem. É outra pegada. Outra pegada. Eu tinha 28 anos. Aí você vinha de uma liderança fragante. Eu que tinha era uma vinha ga- de Todos os meus liderança de- amigos ainda, a maior na- parte, ainda na da faculdade, faculdade. majoritariamente na faculdade. E a gente foi pra dentro mesmo, fez uma campanha muito bonita. E o interessante foi que eu tive uma votação muito grande na urna da SEDAI. Porque naquela época tinha as urnas, né, localizadas, e na urna da SEDAI eu fiz tipo 85, 90% dos votos. E uma votação grande lá. Ali é que De dar o desperto. Você desperta que eu viro uma liderança do setor. do setor. Que até então eu era uma liderança estudantil. Ali eu viro uma liderança do setor Da de engenharia. saneamento. Da engenharia do Sim, saneamento. mas e do saneamento. Ali é o seguinte, eu sou convidado para ser diretor da associação da SEDAI, eu sou convidado para ser diretor da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Aí você Ambiental. abre outra Aí já perspectiva começa da sua vida. uma outra linha, um outro trabalho. Porque todo mundo começa a me contar, cara, quem é esse garoto? É. Da onde ele vem? Então, de 2011. Não, e combinava uma coisa que era interessante que se dia. Combinava competência e liderança política. Sim. Ele sim. tinha uma competência que, humildemente, ele não vai, mas tinha uma competência na área de engenharia e tinha uma competência na área de liderança política. Então, de 2011 até 2023, você fica. Não, nada. Até a história dele é longa. Fica na ABS, trabalha. Eu fui da ABS durante esse tempo, mas eu fui várias posições até virar Sim, presidente em tá. 2019. Mas aí ele já está saindo, ele tem uma história que ele sai da SEDAI e faz um deslocamento para Fiocruz. Conta a sua história. Essa aí, Não, essa já aí- pode já ser é uma muito outra longa, história. senão acaba o vou tempo. estourar Mas o é- tempo Já é uma aqui. outra história. Aí, nessa linha do tempo, né, Se você deixar, eu gosto de vamos falar. caminhar um pouco mais. Aham. Por que você decide ser candidato a presidente Mas aí do CREA ele do Rio de Janeiro? essa história da Fiocruz é importante ele dizer, ele vai tentar resumir. Tá. É importante porque tem um deslocamento que ele vai para Fiocruz, abandona a base dele, a SEDAI. Não, pô, Não, aí não também é abandona, foda. não. Chama de abandono é Não, foda. deixa uma base consolidada. Tá O bom, que não abandona. aconteceu Deixa foi uma o base seguinte. consolidada na SEDAI e vai para Fiocruz. Vou explicar o que aconteceu. Só O pra que depois a gente aconteceu voltar e vai foi, eu fazer venho rápido. candidato a presidente do cara, tem uma votação muito forte, e aí a SEDAI passava por um problema na época que não se pagava o salário mínimo profissional na SEDAI. Sim. E aí tinha uma galera daquele meu concurso, e depois de um outro concurso que teve, meu concurso de 2009, teve um outro concurso de 2012, que se mobiliza para brigar pelo Entendi. salário mínimo. E precisava de um líder.
Entendi. Daí quem é o De líder novo, professor, eu engenheiro. ainda não tal. era. Nessa época eu já tinha largado a licenciatura lá, né? Vou virar professor tá. depois, de novo. Aí, porra, cara, tem que juntar, não sei o que e tal. Aí eu chego lá no sindicato e vou falar assim, gente, vocês sabem que eu tive uma votação alta na eleição do CREA e tal. Pô, tô aqui com. Era mais ou menos uns 50 engenheiros da SEDAI. Eu já com a ficha de todo mundo preenchida. Ó, eu tô aqui com 50 fichas preenchidas. A gente só quer uma coisa. O quê? Eu quero ser o representante da SEDAI na negociação de acordo coletivo. Aí, pô, é isso? Eu falei, 50 associados para eu poder conduzir essa negociação, porque historicamente essa negociação é conduzida pelo sindicato da base e os engenheiros estão aqui há séculos sem ser atendidos às suas reivindicações. Aí o que aconteceu? Não tinha progressão, o piso virou o teto. Sabe? Todo mundo recebe sempre o piso, não tem chance de progressão aqui interna. Eu quero fazer valer o plano de cargos e salários da SEDAI. Aí, na verdade, a briga do salário mínimo, que foi a primeira que eu comecei, foi atendida. 8 salários mínimos e meio. Mas o que aconteceu foi, congelava o plano de cargo e salário, todo mundo atingia o piso e ficava com o piso eternamente, né? Isso todos os jovens engenheiros. A galera que era antiga tinha um outro modelo lá, ganhava bem melhor. Mas todo mundo que era novo, que era em torno de 50 engenheiros, tinha esse problema de ter o teto como piso. E já tava todo mundo ali, já 5, 6, vai completando 4, 5 anos de SEDAI, e não via progressão, e não via perspectiva de progressão, que era pior ainda. Aí eu vou ser aí o pessoal do sindicato me aceita. Marcão sabe disso, que foi quando ele se conheceu. Eu tava lá. Aí falou, não, pô, vamos dar um apoio pra esse garoto aí que quer brigar. Arruma uma treta também. Cara, mas eu arrumo uma confusão com o presidente, então, da SEDAI. Nosso amigo aí, Wagner Victor, sabe disso? Eu e ele. Que também só faz quando tu é novo. Porque depois, velho, tu não faz isso de novo. Puxa até paralisação no meio da na véspera da Copa do Mundo. Baita embate, mas resumo da história. A gente assina o melhor acordo coletivo da história da SEDAI e coloca o plano de cargo e salário que nunca tinha funcionado na história da SEDAI para andar e anda até hoje. Anda até hoje. É tão bom que se eu soubesse que ia ser tão bom, financeiramente falando, ter ficado na SEDAI teria sido muito melhor do que ter ido pra Fiocruz. Mas aí como é que você faz esse aí o que acontece? Quando eu arrumo essa briga gigantesca, a minha amiga que trabalhava do meu lado, a Alissa, que hoje tá na Suíça, fala assim, Miguel, abriu um concurso pra Fiocruz. Tem engenheiro sanitarista e engenheiro hidráulico. E eu era especializado em hidráulica. Pô, vamos fazer esse concurso? Eu faço de engenharia sanitária e você faz de engenheiro hidráulico. Eu falei, me inscreve aí, Lícia. De repente a gente faz aí, eu no meio da guerra, com o negócio do acordo coletivo. É dia tal, vamos junto, não sei o que. É muito amigo mesmo. Dividir a mesa, um do lado do outro. Vamos junto, não sei o que. Aí eu me lembro até hoje que tinha que estudar uma questão de normas de combate a incêndio, que eu não fazia ideia. Aí ela, não, eu estudo contigo. Aí na véspera, sentamos numa sala lá, ela começou a passar como é que era, os procedimentos das normativas. Além disso, ele era um bom aluno, hein? Aí não, tudo bem e tal. Fomos pra prova. Uma vaga. Uma vaga? Uma vaga. Eu fico em segundo lugar. Caramba. A que passa em primeiro lugar é uma menina da Marinha. Da Marinha. Aí ela, quando vê lá, ela ia ter que perder o tempo dela de aposentadoria da Marinha, porque o regime de trabalho é outro. Ela desiste. Eu sou chamado para ir para Fiocruz. E a Alissa passa. Ainda tem sorte. E a Alissa passa também para engenharia sanitária. Então vai ela. Ela tá lá até hoje. Ela casou e foi para Suíça. Mas ela ainda é servidora da Fiocruz, está acompanhando o cônjuge. E eu passo, ela fala, vem que você vai gostar e tal. E na época a Fiocruz pagava melhor que a SEDAI. Porque a SEDAI ainda não tinha começado a rodar o plano de cargo e salário. Aí, uma baita indecisão. Vai, não vai, fica, não sei o quê.
Aí eu falo assim, pô, sabe o que eu queria voltar a fazer? Dar aula. Vou pra Fiocruz. E vou. Vou voltar a Pra fazer dar mestrado, mestrado. porque lá na Fiocruz tem um plano de cargo de possibilidade. salário que você fazendo mestrado, doutorado, você aumenta o seu salário. A remuneração era melhor. Lá eu seria servidor federal. Na SEDAI era uma empresa pública, eu era CLT, eu não era servidor público, meu regime era outro, de CLT. Eu falei, eu vou voltar a dar aula, vou buscar um negócio pra dar aula e vou pra Fiocruz. Mas não tem nada de CREA. Nada de nada CREA, de nada, CREA. zero. Aquela eleição que você tirou o terceiro. Não, eu só vi aquilo e nunca mais. Nunca mais. me envolvi. Eu até apoiava, acompanhava. Apoiou e lá tal. o sindicato Apoiei algumas vezes? e tal, não, ajudava a puxar voto e tudo, mas. Aí você tá lá, aí você vai pra Fiocruz. Fui pra Fiocruz. Aí fui pra Fiocruz em greve. Entro na Fiocruz, a Fiocruz entra em greve. No dia que eu entro na Fiocruz, a Fiocruz entra em greve. Entra em greve, aí eu, por que eu vou fazer? Aí tô fazendo mestrado, engenharia urbana na UFRJ. Aí daqui a pouco a gente jogava um futebol que a gente organizou lá, que era engenheiros da SEDAI contra os engenheiros do TCE. O objetivo era se entender ali a galera que fazia a parte técnica. Aí um amigo nosso que era do TCE, que tinha passado por curso do TCE, que era da SEDAI, mandou no grupo do futebol, assim, galera, abriu uma prova de concurso para engenheiros do Cefet. Quem gosta de dar aula, tem aí engenheiro da área de saneamento, professor de engenharia civil do setor de saneamento. Quem quiser se inscreve 20 horas à noite, dá para compatibilizar com facilidade. Eu já estava na Fiocruz, mas eu estava em greve. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, O que eu queria. é o que eu queria. É o que eu queria. Eu vou fazer esse concurso pro Cefet. E pode acumular. A única situação que você pode acumular como servidor público é 20 horas de professor. Né? Aí é uma outra matrícula, mas pode acumular. Aí eu falei, eu nunca tinha entrado no Cefet na minha vida. Eu falei, mas essa vaga tá escrita pra mim. Uma vaga. Fui eu fazer a prova. 300 candidatos. Passei em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar na prova técnica e depois na prova de aula. Quando eu fui fazer a prova de aula... Aí você tinha um domínio. Mas eu não fiquei um pouco na frente. Na prova técnica eu fiquei um pouco na frente. Na prova de aula, eu fiquei horrores na frente dos outros, porque eu tinha passado 7 anos no Invest dando aula no quadro. E na hora da prova, o cara pediu o quadro, ele não deixou ser data show, a banca. Então eu tava assim, muito na frente. Eu dava aula de cursinho pré-vestibular. Cursinho pré-vestibular, à noite, tendo que segurar a atenção do cara que trabalhou o dia todo, você tem que ser um showman. Aí você faz Fiocruz e faz Cefet. Avança. Aí nós vamos dar uma avançada pra gente, o que o Barato queria pegar. Como é que você sai da Fiocruz e da Cefet e vai se interessar pelo CREA, passando pela ABS? Então, aí eu continuo, eu era diretor da Associação de Engenheiros, né, da SEDAI, da ASEAC, que é de empregados de nível superior, mas eu começo no engenheiro, né, principalmente engenheiro. E era já diretor da ABS. Quando eu saio da SEDAI, eu saio da ASEAC. Vai Fiocruz? Mas eu vou pra Fiocruz, saio da ASEAC, mas continuo na ABS. E fui galgando. Aí quando eu tava na Fiocruz, eu fui convidado para ser representante pela ABS do CEDEM, que é o Colégio Nacional de Entidades. Porque como eu já conhecia o pessoal todo do meio, né? Do saneamento? Não, do saneamento não, da SEDAI, do CREA. Sistema Confea-CREA. Você pode vir pro CEDEM, tinha que mudar. Foi uma época que teve uma regra que o representante podia ser no máximo 2 anos. Depois tinha que mudar, porque tinha gente que tava assim, 20 anos como representante da entidade. Aí criaram essa regra que tinha que ter alternância. Aí tinha que ter alternância, não tinha ninguém da ABS, só era a professora Ana Virgínia, da UF, salve professora Ana Virgínia, tinha que entrar alguém. Quem era a pessoa mais próxima do sistema Confea-CREA da ABS? Eu, que tinha sido candidata a presidente do CREA. 2011. Só pra lembrar. Isso eu tô falando de 2017, mais ou menos. Aí eu vou pro CEDEM. Quando eu vou pro CEDEM, eu volto à minha relação com o sistema Confea-CREA, que estava afastada. Aí eu viro presidente da ABS em 2019. Eu viro vice-presidente da ABS com o Lúcio Bandeira como presidente. Sim.
Aí o Lúcio não vem candidato à reeleição e eu venho candidato em 2019. Quando eu viro presidente da Aves, eu pego assim, logo no começo, Geosmina, aqui no Sistema Guandu, pandemia, que todo mundo pegou junto. Sim. Logo depois eu pego um novo marco regulatório de saneamento e concessão dos serviços da SEDAI para as empresas novas concessionárias privadas. Então são 4 anos que eu sou eleito e reeleito num momento de muita agitação no setor. Muita intensidade. Eu devo ter dado, não sei, eu tenho essa métrica lá, mas assim, em torno de umas 100 e tantas palestras. Entrevistas, Vange? Na entrevista nem sei, né? Eu não sei, nunca mensurei, mas pode botar mais do que isso. Sobre o processo de concessão da SEDAI. Por quê? É um novo momento no marco regulatório, junto com a maior concessão que estava acontecendo no país. E eu era presidente da principal entidade do setor. Sim. Então a gente pega uma entidade que tinha muito nome, que estava completamente fechada, enclausurada, muito pequenininha, e dá uma projeção para ela gigantesca e aproveita um momento que está em holofote, que está em destaque o setor de saneamento. Então a ABS sai de uma coisa que pouca gente conhecia, pouca gente falava, só falava da ABS Nacional, e pega a ABS do Rio de Janeiro e dá uma explosão nela, que era a ABS fundadora da ABS Nacional. É aqui do Rio, ela começou pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi vanguarda no setor de saneamento violentamente na década de 60, 70. Depois isso foi se perdendo, mas já foi muito forte. Então eu viro o presidente da ABS com esse potencial, uma entidade que estava... E aí a gente... Quando eu termino... Você foi no meu evento no final de mandato. Muito, imenso. Eu fiz um Foi evento... lá no Yacht Club? Com quase 1000 pessoas presenciais. Um evento extremamente técnico. Tu também foi, é verdade. Eu tinha esquecido, é verdade. Você foi lá para estar representando a multa. Quase 1000 pessoas presenciais, mais de 1.500 pessoas assistindo online. Sim. Então, um evento de grande E as envergadura. empresas todas privatizadas. Todas as empresas lá, a própria SEDAI, a Secretaria. É melhor do que privatizar. Todo mundo do setor presente. E ali, né, é claro que aquele evento foi só para culminar o que eu tô falando, mas ali é a projeção de que, tipo, poxa, você é uma liderança muito forte no nosso setor, nunca teve um engenheiro do setor de saneamento, presidente do CREA, você já foi candidato, você tem recall. Por causa dessa organização, dessa festa... É claro, a festa é o final. Mas te leva... Vamos dizer assim, é o coroamento daquela gestão da ABS. Assim, a eleição tinha virado online. A gente já tinha lançado o Lúcio antes, para ver se a gente tinha ou não tinha condições de disputar uma eleição. Que quase ganha a eleição. A verdade é que quase ganha a eleição. 200 votos de referência. Não, ele foi espetacular. Aí, o Lúcio dá. Olha que eu tava na campanha da Lúcio, não acreditava no Lúcio. Ninguém acreditava. Nem o Lúcio. O Lúcio topou porque o Lúcio é meu amigo. O Lúcio falou assim, Miguel, vamos ver. Vamos embora. O que você tá falando aí que ideia pode ser? Eu falei assim, Lúcio, eu também não sei, vamos ver. Mas eu te ajudo a fazer a campanha. Mas isso te abre uma perspectiva de na interessante hora que você o Lúcio entender, quase ganha, o CREA. Quando o Lúcio quase ganha, o meu dilema é, eu quero ou não quero ser presidente do CREA. Nós conversamos muito sobre isso. Eu conversei com você, eu falei assim, horas. Porque eu falei, eu ganho a eleição. Eu falei comigo. Falei antes, falei, eu vou ganhar a eleição. Se eu disputar essa eleição, eu vou ganhar a eleição. Então, fala assim, às vezes, é arrogante. Não tem nada a ver. Mas a tua trajetória... Era leitora de cenário. Mas a tua trajetória explica isso. Você vem com uma trajetória de liderança... Era uma conjuntura, uma situação específica de uma primeira eleição online. Eu já tinha testado a urna. Eu sabia que eu podia ganhar a eleição. Claro, né? É um jogo a ser jogado. Então o jogo podia, na hora lá, desdobrar em outra coisa. Mas pra quem estiver assistindo, de repente, não sabe, é que eu e Barata disputamos a mesma eleição à presidência do CREA. E foi um bom jogo. E a gente dialogava, e jogamos a bola. Era um projeto. Eram projetos que nem eram tão distintos assim. Foi mais como comunicar os projetos. Até falar, a gente tinha várias propostas que convergiam. Que eu vou te perguntar. Aquela surpresa que você teve lá atrás, quando ganhou o DCE, é a mesma quando você tem o CREA, ou você já está mais preparado organicamente como pessoa para entender o que você vai... Agora eu tenho... Lembra, lá no DCE 40 anos que eu assumi a presidência. Você surpreendeu. No centro acadêmico foi uma surpresa, mas a gente achava que ganhava. Agora, na verdade, assim,
Eu já tinha 40 anos, pai de 2 filhos, casado. Eu não falei aqui, mas eu tive uma mudança muito importante na minha vida quando fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela com 33 anos. Foi uma peregrinação que eu fiz lá na Espanha, que é a terra dos meus antepassados, legal, né? Eu é bom. atravessei. Você falou isso. Eu caminhei lá, saindo de Saint-Jean-de-Port, na França, cruzando a Espanha inteira, chegando em Santiago, 800 quilômetros. Então, para mim, foi uma coisa muito importante também, assim, num momento de mudança na minha vida ali, aos 33, foi quando eu entrei na Fiocruz, né? E pro Cefet. Então, assim, eu tinha muito mais eu tinha muito menos essa, como eu falei assim, virava à noite trabalhando, não sei o que, eu tinha muito menos essa empolgação, assim, eu tinha muito mais consciência das dificuldades que eu iria enfrentar, do fardo que eu carregaria sobre as tomadas de decisão que eu estava fazendo. Então eu tinha que mensurar prós e contras sobre a minha vida, a que ponto eu topava ou não topava determinada quando eu decisão. comecei, A gente Você conversou sobre isso. Ele estava em dúvida, eu também. Não, Ele tava em dúvida. a gente conversou sobre isso porque o propósito do Miguel e o meu propósito é a engenharia, é o CREA, é você tentar ajudar os 110 mil profissionais ou mais que estão aqui no estado do As Rio 20 de mil Janeiro. empresas, as Isso, entidades 20 mil todas registradas. E aí, Eu Miguel? olho para todos. Aí, Miguel, aí você ganha, assume o CREA, Já está lá 9 meses. já está... 8 meses oito e meses. 17 dias. E aí, Eu não sei se vai sair o dia aí que tá gravando, mas mais ou menos isso. já falei com ele na Parece época, preso, né? Que vai É. contando dia a dia. Brincadeira. 9 meses, né? 8 8 meses, 9 17 meses. dias. Você, como que você, né, assume o Essa CREA? pergunta é muito boa, sabe por quê? Ah, Porque ele contou a história que ele nunca contou para ninguém. ah. Essa história que ele contou, levou aqui uns 40 minutos, contou a história da vida dele. Não, isso é importante porque E aí, demonstra quem é o Miguel. pai, pai, uma trajetória. Filho, um bom filho, um bom pai, Bom aluno, bom, um bom aluno, engenheiro. entendeu? Eu tô aqui elogiando ele na frente dele, mas não preciso. Eu já Não, elogio, a gente né? já falou isso Aí bastante você antes. finaliza a pergunta, que eu acho interessante. Aí você assume o CREA. Eu sei que são vários problemas que você passou, né? O que você percebeu e herdou? O CREA para você era o que você estava esperando? O CREA Rio de Janeiro. A gente sabe que o Cossenza fez Foi um uma bom surpresa. trabalho, Foi uma né? surpresa. mas na sua opinião, o que você herdou e que está te dificultando a você caminhar Tá. mais produtivamente? Eu tinha uma ideia diferente do que o que eu herdei no dia 2 de janeiro. E eu acho que isso é meio natural, né? Expectativa versus realidade. A realidade, ela se sobrepõe à expectativa, e a expectativa é uma coisa figurada, imaginária, que a gente constrói. Então, assim, primeira coisa, eu não tinha noção da relevância e do peso que o conselho tem. Mas Tava você falando tinha- aqui mas você antes tinha sobre a experiência. questão... Tinha uma experiência Não, eu grande. tinha uma experiência, mas eu não tinha noção... Sobre a liturgia desse cargo. Exatamente. Né? Do quão importante era aquilo que eu tava entrando. Isso eu não tinha total noção mesmo. Tá sendo bem realista, né? É claro, eu já tinha sido presidente da ABS 4 anos, Sim. já tinha sido SEDEM, sou professor... Da SEAC. Da ASEAC fui diretor, sou professor universitário, engenheiro da Fiocruz. Assim, eu não sou um cara despreparado, mas eu digo assim, eu não tinha noção do que eu tava tamanho, exatamente Do fazendo. tamanho, da dimensão. Só pra vocês terem noção, primeiro dia, 2 de janeiro. 2 de janeiro. Que é quando o dia que eu entro, né? Porque aí é o outro problema, um problema institucionalizado do próprio CREA, que não tem nenhuma regra de transição. Então a transição, ela se dá do jeito que Você quem entra, tá o ex ninguém te conhece, faz do jeito que quiser. você entra na porta, até o Não cara te barra. tinha falta luz no primeiro dia no CREA. Interessante. Pô, um baita problema. E aí, o pessoal chega e fala assim pra mim, Miguel, olha só, você se prepara já, porque daqui a 14 dias você tem já que puxar uma plenária, fazer uma eleição pra sua diretoria. Eu falei, como é que é? Eu falei, não pode ser assim. É assim. Então eu já entro com uma pressão de uma segunda eleição numa instituição que eu tava começando a me entender. E aí, cara, o primeiro mês é infernal.
Infernal. É difícil, Sendo né? pragmático, que foi infernal. Juro pra você, teve um momento que no primeiro mês que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou desistir, que não é possível. Eu não ganhei essa eleição pra isso. Né? É engraçado porque e aí eu tenho que aqui fazer até um agradecimento sincero, que eu fui muito acolhido pelo presidente do Confé, que eu não apoiei na eleição, que foi o Vinícius, mas que a gente se conhece dessa época de CREA Estudante, porque quando eu era o coordenador do CREA Estudante do Rio, ele era o coordenador do CREA Jovem de São Paulo, Sim. né? Então a gente se conhece desde essa época, ele me acolhe pra caramba. Miguel, faz assim... faz assado, não sei o quê. O presidente que tinha sido eleito de Minas Gerais, que é o Marquinhos, que tinha sido secretário, chefe de gabinete do Lúcio durante todo o mandato. O Lúcio conhecia profundamente o sistema. A presidente Lígia de São Paulo e Sim. o presidente Jorge do Espírito Santo, que são os presidentes do Sudeste, que é o meu primeiro porto. Te dá um apoio. Para começar a me dar um apoio de luz de como é que... Cara, eu não sabia... Eu nunca fui conselheiro do CREA antes. Quase todos Eu não eles com sabia nem como é que... Todos eles uma experiência muito experientes. muito Todos grande. eles com muita experiência. Eu não sabia nem como é que conduziam a plenária. Eu tinha conduzido o quê? Plenária de estudante. Estudantil. Então a pancadaria eu tava acostumado. A pancadaria eu sabia lidar. Mas eu digo, a plenária do conselho mesmo, Te né? exige um E comportamento. numa plenária, aonde de 96 conselheiros, se eu tive 5 votos para presidente, é muito. Muito. Uma plenária completamente que não votou em Não mim. votou. Que não compactua das Com a tua propostas, ideia. pelo menos no primeiro momento, daquilo que a gente apresentou em campanha. Apesar de eu ter sido muito bem eleito. Muito bem eleito. É. Então, é uma plenária que não é eleita junto com... É o único conselho profissional que acontece isso, né? A plenária ela não é eleita com o presidente. junto com o presidente. Ela é indicada pelas entidades. E com uma renovação que é pouca, porque acaba que as entidades têm um processo, que é um processo que é discutível, que eu acho que é uma coisa Tem que ruim discutir. até para o sistema, Tem que discutir. porque tem que oxigenar mais, né? Que mais ou menos as mesmas pessoas o tempo todo. Cansa de gente lá, eu tô há 20, 30 anos na plenária e tal. É. Isso não é bom, não é bom. É a mesma coisa na política. É Além ruim de- quando não tem essa Além de renovação. não ter representação feminina, pouca, baixa, e além de não ter uma representação de raça, de mudança dessas coisas. Aí é uma outra discussão, mas eu digo sobre a questão da ótica de ter realmente uma renovação, né? Não, Uma há oxigenação. Oxigenação no sistema. Eu Não acho tem. que isso. Você tem toda E a razão, aí, eu acho que isso e aí atrapalha. a gente começou em atrito. Sim. Eu com a plenária, por quê? Eu vou a Minas Gerais, participo da primeira plenária de Minas, o Marquinhos me convida para acompanhar a primeira plenária da eleição de diretoria, eleição dos coordenadores. Eu anoto tudo como os caras faziam em Minas. Venho pro Rio e falo, já sei como é que... Porque também outra coisa também que é falha do CREA. Isso é um absurdo, assim. Não tinha regra como é que é a eleição. Não tinha por escrito. Eu que tinha que criar. Aí eu falei, se eu tenho que criar, eu vou copiar. De um CREA que funciona. É. Copiei de Minas, que foi onde eu tive mais intimidade no início de mandato. Escrevi como Minas fazia, soltei aqui. Quando eu soltei aqui no Rio de Janeiro, porque era o oposto do que aqui fazia-se antigamente, sei lá. Uma grita geral. Pô, uma loucura. E diga-se de passagem que o Marquinhos ganha uma eleição no CREA Muito Minas bem votado. Gerais, Muito bem com votado. uma resistência também muito grande. Mas muito das bem votado. lideranças de lá. Mas muito sai bem muito, não, Muito bem sai votado. excelente Acho que bem ele votado. fez quase 10 mil 10 mil votos. votos. Muito bem Ele votado. ele foi bem eleito lá. Então, Mas, bom, Miguel, essa questão que você Então- herdou, você sofreu, aprendeu. Mas só pra concluir, que eu acho que é importante. Então, mas em aquela compensação, primeira plenária. um momento assim muito reativo do começo, né? É uma desconfiança por parte dos funcionários, porque não me conheciam. Essa resistência inicial da plenária, que hoje vem se dissolvendo, porque a gente vem se conhecendo. Ambas as partes, eu, eles a mim, né? E estão vendo que o que pintaram de mim na eleição não é verdade, não é mesmo, que é do processo narrativo de uma campanha, tentar botar o cara num lugar e tal, que não é real sobre mim, né? E eu recebo um CREA, financeiramente falando, É. totalmente estabilizado. É que- Um CREA com caixa. Bem equilibrado, né? Com caixa, não sei quanto, 70 milhões de reais em caixa. Agora, com um passivo estrutural gigantesco.
E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Nem é da gestão anterior, é quase que das gestões anteriores. Eu não vou entrar em mérito se é de uma ou que ele duas ou três recebeu. ou quatro, tô falando que eu recebi. É. Até porque não cabe a mim ficar julgando para trás. Nem tem como. Cabe né? a mim Senão mostrar você vai ficar- um diagnóstico e uma Fica proposta para complicado. frente. Então eu pego assim, vou dar exemplo. Sistema de ar-condicionado do prédio. Aquele prédio lá, eu não tinha essa noção quando era candidato, porque eu não falei sobre isso como candidato, tô falando agora já como presidente. O sistema de ar-condicionado daquele prédio é uma loucura. Porque é um prédio que tem um ar-condicionado central que não funciona, com um monte de split instalado de forma de gambiarra, que não tem nem a coleta da Gotejamento. água, do Gotejamento condensador, ali, do gotejamento. E aí são uns baldes pro lado de dentro que todo dia tem que passar alguém lá pra descarregar os baldes, senão fica pingando pra fachada, que é proibido. Falei que é um negócio vergonhoso Sim, para aquilo que seria a casa dos engenheiros, né? Já que a gente tá falando papo de engenheiro. Tô dando um exemplo de um. sim. E aí, é porque esse é muito simbólico, né? É muito fácil de ver. E daí vão entrando vários outros dentro de infraestrutura interna. Um CREA que, por exemplo, no seu orçamento, não tinha 1 centavo para verba de comunicação. Não tinha um contrato com uma agência de publicidade e comunicação. Eu acho que isso é quase milenar, sabia? Quase todos os Não presidentes tinha, têm pouca. não tinha um tem pouco centavo, nenhuma. não tinha um centavo, Nenhuma. nem verba, para fazer eventos, para apoiar eventos. Então, assim, não tinha uma Mas só produtora pra contratada. lembrar, em 2014 para 2016 teve uma autovistoria naquele prédio. Nossa. Eu era coordenador da mecânica Identificou. e tinha vários problemas, inclusive elevadores. Aí depois Que foi foi- Os sanado. elevadores são novos. São novos. Mas essa questão. A parte Essa elétrica questão do ar-condicionado da parte elétrica, eu acho que ainda continua. já Ainda continua. É um Não, prédio antigo. o plenário tem um problema seríssimo, o ar-condicionado plenário desarma o disjuntor. Olha só, se eu for entrar aqui, a gente está contratando Quer dizer, agora você um tem- laudo. Você está falando assim, você tem um problema administrativo do CREA muito grande, quer dizer, Não, para solucionar. esse Isso passivo, ocupa um tempo. esse passivo que você herdou não deve ser baixo, é alto. É um TI que não funciona. É um TI que não funciona. E aí eu entro já emendando que na nossa campanha a gente batia mais ou menos, né, com as ideias muito parecidas, que os profissionais reclamavam de um acervo técnico que não sai rapidamente, de uma... Ainda tá assim, infelizmente. Vai continuar porque você vai ter que estruturar, talvez, o TI, vai ter que estruturar uma série de Quais as suas coisas. preocupações que você tem hoje para falar para esse pessoal da engenharia? Ó, que tá eu vou aí? falar como é que foi esse início de mandato. Primeiro assim, a gente focou muito no começo do mandato na comunicação. Isso eu avisei em campanha que eu ia fazer. A comunicação, a comunicação, ela é, na nossa visão, estratégia, né, o ponto mais fragilizado hoje no nosso setor. E é a melhor forma de você valorizar ele, é comunicá-lo bem. Então, eu botei muito da minha energia inicial na comunicação e acho que a gente conseguiu entregar um bom resultado nisso, né? O CREA voltou a ter um protagonismo na imprensa. As nossas métricas nas redes sociais são muito ascendentes, comparada com outros CREAs, a gente é o que mais cresce no Brasil. Isso é legal. Muito bom, hein? Eu não sabia, quem falou isso pra mim foi o presidente, o assessor de comunicação do presidente do CREA da Paraíba. Né? Eu nem vim acompanhando essa métrica. Então, assim, a gente tem entregue, mas a gente percebe que a gente vem entregando na parte de comunicação um serviço muito bom. Fora isso, a gente conseguiu começar a se entender como um plenário, que é importante, porque eu preciso ter governabilidade. A tua relação né? com o plenário melhorou bastante. Foi ajustando, a gente conseguiu começar a passar os elementos básicos de gestão, tipo um orçamento E pro ano que como é vem a tua relação e com a tal. diretoria, que em tese, para mim, é uma diretoria diferente da tua, que você tinha proposto? Não foi Como é que eleita foi? junto com a gente. Hoje é uma relação muito harmoniosa, tá? Eu acho que ali eu consigo... Óbvio, é natural. E isso aconteceria em qualquer circunstância. Tem sempre um debate sobre as propostas e os projetos.
E é um debate totalmente dentro do que é os parâmetros de se debater ideias. A gente ali vai tentando sempre, como é que a gente pode aqui então convergir e tal, e tudo que a gente tem aprovado na diretoria até agora tem sido por unanimidade. Então isso mostra, né, uma intenção do diálogo e da negociação e da convergência, porque assim, no final das a gente contas... tinha um pouco de medo disso, né? Mas uma diretoria Mas que não foi. não eu foi. tive também, confesso, porque alardearam isso pra mim em várias frentes, mas não aconteceu, graças a Deus. Agradeço os colegas que estão na diretoria hoje, eles levam lá as propostas, as ideias deles, mas sempre trabalhando, e o como tem que trabalhar, a favor do setor da engenharia. Então isso tem sido muito positivo, né? Tem sido uma experiência. A questão das empresas de engenharia, como é que tem tido? Eu tive muito apoio do setor empresarial na campanha, né? E ainda tenho agora, como presidente, esse diálogo muito forte com as instituições que representam o setor empresarial. E tenho trabalhado muito para fortalecer a participação do setor empresarial dentro do CREA também, porque tem uma aversão, né, cultural sobre isso. E eu tenho tentado mudar isso, porque eu não acho que o CREA tem que ser aquele ponto onde o empresário vê só como um problema, só como um cartório problemático, e sim como um parceiro para defender os interesses do nosso setor, que envolve muitas vezes o interesse dos empresários. Vou dar um exemplo agora. O CREA tem assento na Comissão Estadual do Conselho Ambiental, que é a SECA. Acho que é isso, Conselho Ambiental. Conselho Estadual de Controle Ambiental. Controle Ambiental, isso, obrigado. Aonde se aprovam ou não as licenças ambientais estaduais. E a CSN... E as mais complicadas. As mais complicadas. CSN, tô falando da CSN de Volta Redonda. A CSN, que está operando através de TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, estava vencendo o TAC dela, foi lá para votação se mantinha ou não a renovação da licença para eles. A licença não, né? A manutenção do LAA, né? Para poder operar enquanto estiver em TAC. Porque elas não tinham conseguido cumprir todos os itens do TAC no prazo estabelecido. Tinham cumprido 92%. Aí, foi lá para... Quando eu entrei, a expectativa deles... Você é o representante da SECA? Sou. A expectativa dos representantes da CSN é que eu fosse lá para agredir a CSN. Quando eu fiz a primeira pergunta, a reatividade da representante que estava fazendo a defesa, que era da área ambiental, uma engenheira ambiental, era altíssima. Eu falei, calma, deixa eu só te explicar uma coisa. Eu sou o presidente do Conselho de Engenharia. A CSN é uma indústria de engenheiros, de produção da setor de engenharia. Eu não sou o seu adversário. Você tá me colocando numa caixa que eu não tô. A pessoa da empresa. Ela me interpretava como se eu imaginava você como adversário. Eu falei assim, não, mas pera lá, eu não sou o adversário, eu tô preocupado com o nosso setor. Eu não tô aqui pra agredir a CSN. Aí, porque o histórico do CREA, muitas vezes, foi de agressão ao setor. Sim. Eu falei, não, você tá confundindo. Não, porque tem um histórico. Eu falei, não, você tá confundindo. Eu tô aqui, vamos discutir o que a gente pode avançar, não pode avançar e tal, mas em primeiro lugar, entenda uma coisa. Eu estou aqui para defender os interesses do nosso setor. Imagina se eu vou defender. São mais de 300 engenheiros contratados diretamente pela CSN. Imagina se eu vou defender parar a fábrica e demitir 300 engenheiros. Tá doido. Nunca que eu vou defender um negócio desse. Eu vou defender sim, por exemplo. A CSN tem seus impactos, a gente tem que defender que isso seja otimizado. O tempo de um TAC muitas vezes não dialoga com o tempo de um serviço de engenharia. A gente tem que entender que o Ministério Público é muito bom para ser Ministério Público e não para ser avaliador do tempo que leva um serviço de obra. É uma empresa muito antiga, uma empresa que foi fundada por Vargas, numa época que nem se tinha o cunho do termo da palavra meio ambiente. Então a adequação, ela é complexa. Às vezes aquilo que um advogado pode achar, porque o pessoal do Ministério Público é advogado. É só fazer... Esse só não é só. Às vezes é uma intervenção gigantesca. Então, eu tô aqui... Às vezes no processo industrial. Pois é, eu tô aqui para ajudar a defender que
uma vez que esteja avançando e que a CSN não esteja sendo negligente, que eu também não vou ser permissivo com negligência, nem com imprudência, Nem com incompetência. nem incompetência. Mas entendendo que não adianta o Ministério Público chegar e falar assim, faça-se em 3 meses. Eu falo, meu amigo, 3 meses você não faz nenhum Isso é diagnóstico. verdade. Não faz. Ah, mas tem que fazer. Tem que fazer por quê? Não é assim. Você tem que perguntar o seguinte, ó, em cima do Conselho de Engenharia na avaliação de profissionais do setor, quanto tempo leva para a gente poder fazer tal adequação? E qual é a melhor solução para se fazer? Ah, a gente vai avaliar e falar, ó, Miguel, deixa eu te isso aqui falar leva uma tanto coisa. tempo, não sei o que e Eu acho tal. que é interessante, que a gente tá quase com... Não tá. Não, já tá tem o dia fechando o todo. tempo. Voa, Mas eu né? queria Papo que é você- bom, voa. Daqui pra frente, claro, você praticamente escreveu um livro aqui sobre a sua vida. Você faz o seguinte, como é que, com essa rapaziada, engenheiro, né, Barata? Não, eu E acho como é que o que você está pensando para frente? Isso aí, vou Como- até formular um pouco É. melhor. Já tá no final, infelizmente, passa muito rápido. Nossa, Miguel tá gosta. uma história, Miguel uma história contou, rica né? de liderança estudantil para então, presidente lá. papo disso, de pra engenheiro. líder, pra presidente Miguel aqui fala sobre a vida dele, sobre a família, sobre as propostas, né, em que ele viveu, passou, as experiências que ele teve, né, ao longo da vida, e como presidente do CREA, como ele herdou. E agora o seguinte, que o Marcão quer saber, o que a gente pode esperar do CREA até 2026? É boa essa pergunta. Então, assim, esse primeiro mandato, eu até brinco, eu falo assim, poxa, considera que o meu mandato começa no dia 1º de janeiro de 2025 e não no de 2024. 24 é um treinamento. Foi um processo de adaptação e um processo de mudança, né? Até de mindset da própria instituição. Então, é uma instituição muito grande. É. São 110 mil profissionais registrados, 20 mil empresas. Então, assim, você não muda o eixo, né, de tomada de decisão com facilidade algo desse tamanho. Leva tempo e leva muita energia. E a gente tá mudando. Tá mudando. Então, o que eu acho que vocês vão começar a ver a partir de 2025, né? De cara, um CREA muito mais presente nos grandes ações e grandes eventos da engenharia do nosso estado. Então, isso a gente ainda não conseguiu mudar esse ano, mas para o ano que vem vocês vão começar a perceber isso acontecendo. Então, vai ter um grande evento do setor de saneamento no estado do Rio de Janeiro. A gente vai estar lá protagonizando junto com o evento, vocês vão ver. Vai ter um grande evento da parte de construção civil. A gente vai estar lá protagonizando. Da área de mecânica, a gente vai estar lá protagonizando. A gente ainda não consegue ser um polo atrativo para trazer os grandes eventos. Mas aqueles que naturalmente já venham para o Rio, a gente vai estar lá protagonizando, porque a gente está se preparando para isso. Além disso, vocês vão ver que é a primeira grande entrega, uma mudança radical do sistema de TI. E com isso eu já entrego 80% das propostas de campanha. Então, o TI a gente conseguiu já contratar, foi o meu primeiro contrato. Primeiro contrato que eu soltei como presidente, contrato novo, que não fosse renovação, alguma coisa assim, foi contratando as 2 empresas de TI que estão entrando para fazer o nosso sistema interno. Então, essa mudança radical do TI, eu acho que você já vai começar a sentir o efeito ali no final de dezembro, início de janeiro. E aí várias das nossas propostas que a gente apresentou na campanha vão começar a ser entregues em 2025 através dessa alteração de TI. Não, isso é importante porque é a base do sistema. E hoje eu reclamo para preencher uma ART, uma coisa de É um louco. inferno. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu comecei a bater muita boca lá por causa disso, né? Junto com o superintendente técnico. Aí o que eu fiz? Eu peguei e eu preenchi uma RT. Solicitando... Peguei uma RT bem confusa, bem complicada, assim. Eu participei de um projeto como apoio técnico e pedi para fazer uma RT complementar. Agora que está no finalização, para fazer uma CAT também. Porque eu quis testar o meu próprio sistema. Sim. Cara, se eu te mostrar... Eu mesmo me auto-xinguei. Uma catástrofe. Não, Ou melhorou muito? Não entendi. Não. É terrível. É terrível. É terrível.
É terrível. Então, assim, eu falei, As cara, pessoas hoje perdem dinheiro porque... nós somos um antagonista do próprio desenvolvimento da engenharia do nosso próprio estado. Servidor profissional, né? Entendeu? Então é uma loucura, é uma loucura. O meu celular toca regularmente, diariamente, com solicitação para resolver problema de CAT. Então, assim, não dá para ser assim. Isso é um atraso. E em vários outros estados do Brasil, isso está resolvido. Então a gente vai resolver aqui, ou resolve, porque não tem como ser diferente. Entendeu? Não tem como ser diferente. Então, assim, eu tô entrando muito pesado, eu vou entrar muito pesado nisso. A gente ainda tem um gargalo também muito forte dos novos contratos que a gente quer colocar na praça. Como eu falei aqui, agência de publicidade, produtora de eventos, uma empresa de planejamento. Cara, o CREA não tem um plano diretor. Um barco sem norte, sem destino final, não tem vento favorável. Sim. Se tu não souber para que porto que você não vai, sabe para onde vai, nenhum vento é você favorável. não sabe para onde vai. Então, Qualquer caminho serve, tem que saber para onde você quer ir. E nunca tem um favorável. Então, assim, o CREA não tem. Eu até brinco assim, o pessoal fala assim, pô, a gente vira conselheiro, não tem um manual para dizer como é que tem que ser conselheiro. Tá certo, tá errado mesmo, tinha que ter. E não tem também para presidente. Sim. Então, tinha que ter um mínimo institucionalizado, pô. Não pode ser assim. Tem que profissionalizar as questões, institucionalizar. Nós estamos terminando, finalizando, mas acho que ainda tem tempo de seguir. Agora tem 9 meses, uma pergunta até um pouco fora de foco, extemporânea. Você acha que você vai concorrer você acha ou é muito tempo, muito pouco, muito cedo? É muito cedo. Vamos avaliar melhor. Não, é muito cedo. A reeleição. É muito cedo. Eu acho que, para quem não sabe, possa assistir, o mandato são de 3 anos, com direito a uma recondução. Tem que avaliar 1000 fatores. Tem que avaliar os fatores pessoais. As pessoas não têm noção, mas é um desgaste. Eu também não tinha essa noção. É um desgaste pessoal gigantesco. Como eu falei, eu tenho um filho de 3 e uma filha de 5 anos. Eu viajo toda semana. Ontem eu estava em Brasília. Semana que vem eu tô de novo. É muito puxado. Na semana anterior, João Pessoa. Na semana anterior, Manaus. É muito puxado de viagem. Assim, eu já devo ter viajado esse ano, sei lá, umas 20 vezes. Pra fora do estado. Fora no estado, que tem que viajar também. A família sofre com isso. A família sofre com isso, e uma entendeu? coisa que as pessoas têm que entender, é um cargo honorífico. É um cargo honorífico. Eu consigo ficar nesse cargo porque eu sou servidor público. Eu sou contra. Eu tenho um outro pensamento de transformar esse cargo em cargo remunerado. Mas não mas aí é uma questão da legislação. É uma discussão de legislação. O cargo é honorífico, é um fato. É assim que ele é. Eu sou servidor público, que facilita. E aí você vê como é aquela tomada de decisão lá atrás, quando eu fiz concurso para SEDAI, né? Me facilita muito para poder ocupar o cargo, porque se eu não fosse servidor público, eu não sei como seria. Essa é a verdade, eu não sei como seria, tá? Porque eu chego de manhã cedo e saio à noite tarde do CREA todos os dias. Todos os dias. Então, assim, eu me dedico muito para poder virar. Isso. Eu evito ao máximo as agendas sábados e domingos. Não, sabe por quê? Porque eu preservo. Faz a formatura. Então, aí eu delego, eu evito ir porque eu preservo o meu ambiente familiar. Sim. Sábado e domingo eu preservo para estar com a minha família. Eu saio cedo, às vezes eu saio sem ver os meus filhos de manhã e chego à noite e eles já estão dormindo. Durante a semana. Isso precisa valer a pena. Entendeu? Você assumiu no final um de cargo, semana eu preservo. Você acha que vai ter desdobramento político para você? Você está pensando nisso? Você está pensando... Ô Marcos, olha só. Eu vou dar o exemplo do Vinícius, que é nosso presidente do Conselho Federal, que veio candidato a deputado federal. Eu sou talvez o maior incentivador dele e vim de novo candidato a deputado. Nós precisamos de liderança. Isso que eu ia acabar de perguntar. Ocupando posições públicas de destaque no estado e que sejam do nosso setor de engenharia para o bem da nossa sociedade e do desenvolvimento da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Se você for pegar hoje a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, não tem um engenheiro. Se você for pegar a Assembleia, a LERJ, tem 2 engenheiros. De 70, o Luiz Paulo e o Malafaia,
que foram os que homenagearam a gente. Apesar de ser um papo de engenheiro, né? O Luiz Paulo até acho que tem mais identidade. O Malafaia, com todo respeito, engenheiro mecânico, trabalhando na SEDAI, me apoiou em campanha. Mas o Malafaia, ele é um representante de um voto religioso, não do setor da engenharia. Então, assim, é natural que ele tenha uma desconexão. Que ele até, em virtude de eu ser o presidente, ele até reconectou com o conselho agora. Já foi lá, procurou, pediu a agenda junto, fez a homenagem de 90 anos pro CREA. Mas a verdade, aliás, esse é o maior elogio que eu recebo. Toda vez que eu encontro alguém, fala assim: botei meu CREA em dia, Miguel. Agora que você tá presidente, tô vendo o trabalho, não sei o quê. Pô, tô feliz. Que bom. Quando a pessoa fala que botou o CREA em dia, é uma coisa que eu ganho meu dia. Mas você acha que nós engenheiros, devemos ocupar mais os espaços políticos? Eu acho que pelo bem do nosso sistema, naturalmente, óbvio que ajuda muito. A nossa lei é de 66, Marcão. Porra, 66, você não tinha internet. Você não tinha nem computador ainda direito. O computador que existia era fusível. Telefone? Telefone já tinha, 66 não, tinha. Telefone celular não tinha? Não, celular não tinha. Então, assim, acho que 66 o homem estava na Lua. Né? É por aí, ou é 69, sei 69. lá. Mas é década de 60. 69. Entendeu? Então, assim, gente, é uma loucura. Essa é a lei que rege a gente até hoje. A engenharia é completamente outra, pô. Completamente outra. Então, se a gente não tiver representação de profissionais que representem o setor e entendam também o nosso conselho, até para legislar, pô. Eu falei, ô Vinícius, pelo amor de Deus, se eleja. Isso aí. E outros colegas que estejam dispostos a isso. Muito com isso, Só que o que o pessoal não entende, que é um baita desgaste. Gente, disputar uma eleição dessa é desgastante ao extremo. Então não é pra qualquer um. Aí eu falo por mim mesmo. Eu não sei se aguento. Quando pergunta assim, você vai vir candidato à reeleição? Eu não sei se aguento. Agora também tem todo um grupo que apoia, que incentiva. Então, às vezes, também isso ajuda a gente a aguentar o tranco. Porque individualmente é fogo, cara. É fogo. Agora, tem coisas boas? Tem coisas maravilhosas. Assim, eu tenho conhecido muita gente, tenho tido oportunidade de ir a vários lugares que eu não conheceria antes, trocar experiência. Assim, profissionalmente falando pra mim, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Não é pouco, não. Muito enriquecedora. Eu que era uma pessoa muito focada no setor de saneamento, hoje eu tô vendo um mundo que eu não tinha noção. Você tem que falar de todas as engenharias. Em tese, você tem que ser um engenheiro eclético. Pois é. Eu fui dar uma entrevista sobre a questão do acidente e da fiscalização dos elevadores, né? Outro dia, no jornal da Record. Eu não tinha noção de como a população tem medo sobre a questão da operação e manutenção de elevadores. Aí a gente agora a gente tá propondo um GT, né? O GT. Que é para construir um projeto de lei para que todo elevador possa ter identificado, através de um QR Code, a RT de quem é o responsável técnico pela manutenção. Boa ideia. Mas isso vai muito além. A gente vai discutir isso. Não, vamos chegar, mas eu tô mostrando. Nós estamos discutindo. Eu tô mostrando um negócio. A postura do presidente. Se posicionar em 500 assuntos que os quais ele sequer tem que se avaliar. Porque mesmo que ele não dê uma entrevista sobre aquele assunto, ele tem que se posicionar sobre aquele assunto. Mesmo que ele depois convide um engenheiro eletricista, o mecânico, o de meio ambiente. Não, mas ele tem que se comprar tem que comprar um time. O assunto é muito, muito vasto. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a cultura das manutenções corretivas ou preventivas. Isso já é um outro papo que a gente vai ter, né? O tempo, infelizmente, Miguel, já tá... 1h13. Passou de 1h, né? 1h20, eu acho. O papo foi excelente. Mas como primeiro papo... Como primeiro papo do nosso papo de engenheiro, vão ter outros. Com o presidente do CREA, Miguel, com esse ilustre presidente, que ele contou a história da vida dele, que é brilhante. Eu acho que foi um papo leve. Foi pra onde acabou caminhando, né? Nem sempre vai pra essa direção as conversas, mas dessa vez foi, né? Não, eu acho que valeu o papo, né? Um papo de engenheiro. É isso que é mostrar. Um papo, mostrar o lado humano. Exatamente. O lado político. E o lado profissional. O lado que todos esperam, né? O que o CREA
pode fazer daqui a mais 2 anos aí, depois mais 3. Vamos convocar de Não, novo daqui a um ano. tem mais papo aí que Miguel... Vamos fazer uma convocação inversa, vocês irem lá no Inova Rio, que é o nosso podcast Vamos, também, já fazendo aqui isso. um merchan. Quem quiser, puder, segue a gente aí também em Inova Rio. Vamos sim, no porque nosso isso é uma podcast. troca de A experiência. gente faz um collab. Que é Tá. as palavras da Não, modernidade aí, perfeito. pô. Papo de O Marcão engenharia. gosta. Marcão gosta. O Papo de Engenharia tem um patrocínio da Contec Engenharia, é uma empresa que faz auditoria em elevadores, Isso, faz. escada Ah, rolante. Já puxei o assunto sem Vistoria querer, aí, ó, tá predial. vendo, Jabá? Olha, tá vendo? ó, Barata? É uma empresa que tem quase 20 anos no mercado. Alô, Luiz. E a gente precisa muito disso, entendeu? O CREA tá de parabéns pelo tempo que ele tá, né, o Miguel, e pelo que eu vejo, as mudanças que ele vem fazendo. Eu sei que não é difícil, não é fácil. As pessoas acham o seguinte: entrou, mudou. Não é assim. Tem um tempo. Você viu o Eu Miguel acho que pegando- na entrega, no final, a gente vai ter mostrado, ó, essa direção. E o Miguel foi de uma simplicidade, de uma humildade extrema. Ele falou: olha, eu em 39 meses, eu encontrei isso numa situação Lógico. difícil e estou tentando ver se no tempo e no espaço, além de ficar experiente no assunto, eu consigo desenvolver um A trabalho. herança não é só financeira. A herança é toda uma infraestrutura que eu tenho nas minhas mãos. Então, Não, financeiramente, hoje, o CREA tá hiperavitário. Nós temos em caixa hoje, eu recebi com, se eu não me engano, 70 milhões, hoje são 115. 115. Então, Agora, Orçamento. Agora, pra que eu tenho esse dinheiro todo em caixa? É isso aí. Eu tenho que entregar serviços pros profissionais, pras empresas, não tem sentido. Então tem que começar a tramitar e aprovar, né, ferramentas que me possibilitem fazer isso. O que eu não posso é ter uma posição irresponsável como gestor. Porque o meu CPF tá lá, a gente não falou aqui, mas a gente é auditado pelo Tribunal de Contas da União. sim. Pô, eu não tenho salário e me coloco em risco, eu não vou tomar decisão que me coloque em risco. Lógico. Então, eu tenho me blindado muito. Pô, tiver que contratar advogado para blindar o contrato, tiver que por compliance contrato, não sei o que contrato. Por quê? Porque eu quero não me colocar em situação onde tomando decisão de risco. Mas Porque eu isso não... o Chacó me dizia, não assim, faz Marco Antônio, não se sentido. mete com o Tribunal de Contas da União, que você passa com o resto da vida. Mas isso é um dos problemas. Você precisa blindar o teu CPF. Pois é. Aí você acaba não E fazendo isso muitas as vezes coisas, protela as coisas. Às vezes você não consegue Não tomar algumas consegue. decisões que você queria em virtude disso. Isso aí tem que ser trabalhado, mudado mais à frente. Miguel, vamos fechar com o Miguel? Que o Vamos Miguel fechar. tem que- Vamos fechar com Miguel, muito obrigado aí pela presença. Marcão, eu acho que tudo que a gente quis Isso. saber, eu acho que Miguel, Nossa, né, foi se de um, predispôs, não predispôs, guardou nada. não guardou Entregou nada, tudo. né? Entregou tudo. Coração gigante. É. E acredito que nas próximas edições, né, vão ter pessoas que vão colaborar bastante, né, com a nossa E eu levo engenharia. muita fé no Miguel, apesar que ter, de alguma maneira, tido uma oposição a ele lá, mas acho que o Miguel Não, a está oposição, preparado para fazer um a grande oposição gestão. faz parte do processo. Uhum. Mas Mas não- depois Depois a gente junta. nós precisamos juntar, para poder né? seguir. Esse é um outro papo que a gente É. vai ter mais à frente. Tá, Miguel? Se quiser fechar com alguma... Não, Fala gente, aí. pra mim é uma honra poder estar sendo o primeiro entrevistado aqui no Papo de Engenharia. Como eu falei na introdução, eu desejo muito sucesso e audiência pro programa de vocês. Eu agradeço e parabenizo a iniciativa de entender a relevância de que a gente melhore a comunicação do nosso setor. Tem sido a nossa estratégia de início de gestão, como eu bem aqui coloquei. A gente vem trabalhando muito essa questão da comunicação. Tem uma reatividade dentro do nosso setor. Tem gente que acha que isso é... o Miguel abre uma geladeira, acende uma luz e ele dá uma entrevista. Não sei o quê, papapá. Eu falei, não, gente, eu não gosto de dar entrevista. Não é, pode parecer que eu tô confortável aqui. Pra mim não é confortável. Pra quem me conhece, a minha mão aqui, ó, ela tá suando, se for ver. Por quê? Porque eu não estou no meu ambiente de conforto. Apesar da conversa aqui ter sido super confortável. Mas eu não tô na minha posição de conforto. Minha posição de conforto não é essa. Sim. Mas eu sei da relevância que é. Eu sei também da relevância de levar
né? Os anseios, né? Que as pessoas... E mostrar o setor, à sociedade, da importância que ele tem, as dificuldades muitas vezes que a gente enfrenta. Essa questão da comunicação, ela é fundamental para uma estratégia de valorização do setor. Então, eu faço questão, né, de participar, aceitei o convite prontamente, né, tá aqui com vocês dois e espero sucesso total para vocês e agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Também não deixem de seguir as redes sociais aí do Papo de Engenharia, não sei qual é, acho que é importante falar, se não tiver tem que fazer, porque o sucesso são os cortes, já fica aí a dica e que vida longa. Alô. Obrigado, gente. Obrigado.